Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas. Estamos no ar nesta quarta-feira nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV. Também com live no nosso YouTube e no nosso Facebook. Você confere ainda a cobertura jornalística da RDC TV pelas redes sociais do Twitter e do Instagram. Siga todas as redes sociais e confira porque o Rio Grande se conecta aqui, né? O programa chega num oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje nós vamos tratar sobre transporte, sobre mobilidade urbana de Porto Alegre, tendo dois momentos do programa. São duas circunstâncias em que pese elas não terem a mesma moldura, mas terem o mesmo quadro, que é a capacidade de Porto Alegre comportar qualidade de transporte, seja do setor público ou do setor privado, com preços acessíveis, mas ainda que dê dignidade para quem movimenta o lado de lá. Então, primeiro nós teremos a situação envolvendo os motoristas de aplicativo em Porto Alegre, que fizeram protestos nessa terça-feira pedindo o reajuste da tarifa. E para isso nós vamos receber o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos, o Reinaldo Ramos. Já no segundo momento do programa, nós falaremos sobre a polêmica do reajuste da tarifa de Porto Alegre, que deve mais uma vez aumentar nos próximos dias e, portanto, teremos o Luiz Fernando Zac, secretário municipal de Mobilidade Urbana, a Karen Santos e o Hamilton Sosmaier, que são vereadores em Porto Alegre, e também o Jaires Maciel, que é presidente da CONTU, o Conselho Municipal de Transportes Urbanos. Você manda seu recado, você participa conosco e constrói a programação junto da equipe da RDC TV. Nós vamos então com o Reinaldo Ramos, que está nos estúdios comigo. Eu já estendo meu muito boa noite, Reinaldo. Peço as suas palavras iniciais para entendermos quais os pleitos da Associação dos Motoristas de Aplicativos e falar um pouco também como é que foi ontem o protesto realizado pelos motoristas na capital, Porto Alegre. Boa noite. Boa noite. Hoje o motorista de aplicativo ele está sucateado. Certo. Só para conseguir entender um pouco da história. Eu comecei a trabalhar com motorista de aplicativo na primeira turma da Uber, foi 15 de novembro de 2015. Lá nós ganhávamos 1,45 km rodado e a gasolina custava 2,80. Hoje o motorista de aplicativo ele paga 6,20 a gasolina e está ganhando em torno de 95 centavos a R$1,05 o quilômetro. Então isso está sucateando a frota, está sucateando o motorista, ele não tem mais como se manter. E o que a gente pede é um reajuste, porque depois de quase 6 anos, não tem como se manter com preço inferior do que quando se iniciou. Então hoje a luta dos motoristas hoje é para que consigam permanecer dando um bom serviço, mas com dignidade, com veículos em condições, até para a questão do próprio passageiro, né? São 6 anos sem reajuste e o reajuste pedido é de 42%, é isso? Esse aí é o mínimo. Ele não chega nem a ser um aumento, é apenas para tentar adequar o aumento do combustível. Se for colocar pneu, todos os consumos que o veículo utiliza, é muito mais do que isso. Então é o mínimo, pelo menos para acompanhar um pouco a gasolina. Certo. Sendo que a gasolina subiu 100% nesses 6 anos. E dada essa possibilidade de aumento, o que isso impacta no consumidor, no usuário dos aplicativos? Hoje a gente vê assim... Em termos brutos, né? O usuário vai impactar muito pouco, certo. Porque hoje as tarifas já estão baixas. Se eu comparecer, por exemplo, assim, em horário de pico, a gente vê 3 pessoas pegando no final da linha de um ônibus para ir até um determinado local e pagando a soma das 3 pessoas não chegaria o que elas pagariam no ônibus. Certo. Por exemplo, o ônibus está R$4,12, 4 e pouco, né? Daria certo. R$12. E com o aplicativo ele paga R$6, R$7. Certo. Temos imagens aí, Reinaldo, do protesto, então, dos motoristas de aplicativo, realizado ontem, né, com mais de 100 veículos mobilizados, mais de 100 motoristas. Um automóvel bastante deteriorado foi colocado em cima de um guincho pelos manifestantes. Segundo os organizadores da manifestação,
ele exemplifica os gastos que são necessários com os carros que rodam por 2 anos seguidos. O grupo saiu do Largo dos Zumbi dos Palmares, como a gente vê aí, o ponto de saída, né? E a dispersão foi marcada, então, para a frente, né, da IPTC. É isso? Isso mesmo? Não, foi passou em frente do Tribunal do Regional do Trabalho, pela Salvador França, um buzinaço na frente da sede da Uber. Foi lá, né? Sim, finalizou lá. Porque a Uber é apenas uma das plataformas, né? Hoje, as que mais atuam aqui em Porto Alegre são 3 plataformas, que são a 99, a Uber e a InDriver. São os três que funcionam mais. A Cabify está saindo fora agora, no meio do mês agora, para de operar no Brasil. Ah, é mesmo? Então ela está saindo fora, a gente nem se considera mais. E dessas 3, as 3 mantêm o mesmo rigor nas conversas ou alguma tem uma flexibilidade maior que acena com a possibilidade de vocês atingirem o pleito? Sim, dá para dizer assim que a historinha da Branca de Neve é igual para as 3. Só prometem, o príncipe vai aparecer, mas nunca dá cara. Tanto que a gente tem até dificuldade, até como uma entidade de representação do motorista, a gente tem dificuldade em acesso com eles. Certo. Né? Eu, por exemplo, na última manifestação que teve, a 99 me bloqueou porque eu estava à frente da manifestação. Então ela me tirou da plataforma. Não por eu ser um mau motorista, por o meu carro estar ruim, sim por estar defendendo um reajuste. Certo. E você voltou a ser motorista de aplicativo? Estou através do jurídico da associação que a gente faz, é uma reintegração judicial. Já tem outros casos desses? Vários. É o que mais tem. Hoje o motorista, assim, tanto na 99 quanto na Uber, o motorista não tem o direito de falar. Tanto que eu, assim como outros motoristas, foram bloqueados quando a gente chega lá e se manifesta. Né? E não é nem em tom de algazarra, sim para pedir, para tentar uma conversa com eles. Eles se fecham, de frente à imprensa, eles são bonzinhos. Né? Mas saiu defendendo a imprensa ali, eles cortam. E eu tive assim, a manifestação foi às 14 horas, às 15 horas eles me cortaram o meu acesso à plataforma. Lá na plataforma. E aí vocês levaram esse debate para o Tribunal Regional do Trabalho e também isso não agradou às empresas de aplicativo. Sim. Deixa eu só colocar uma parte. Por favor. A Amplitec foi a primeira associação de motoristas criada aqui no Rio Grande do Sul. Tá? A Amplitec não está no movimento que está indo no Ministério do Trabalho, porque a gente entende que é um trabalho particular, é uma parceria, como eles mesmos falam, sem um vínculo empregatício. Então, a Amplitec hoje ela não está para o lado trabalhista. Certo. As reintegrações de motoristas são excluídas, a gente pede pelo direito amplo do motorista, já que ele trabalha para aquilo ali, certo, mas não no âmbito trabalhista. Você tem um levantamento de quantos motoristas de aplicativo circulam em Porto Alegre hoje? Hoje a gente está em torno aí de uns... Já chegou a ter 35 mil. Poxa, hoje está em torno aí de uns 23 mil Porto Alegre e Grande Porto Alegre. O que simboliza essa diminuição de mais de 10 mil motoristas? Primeiro começou com a epidemia, né, que o pessoal começou a diminuir, não tinha clientes na rua para transportar. E depois começou realmente pela baixa tarifa do jeito que está. Está muito baixo. Então, a condição imposta hoje, que é justamente o que vocês pleiteiam, ela afastou também os motoristas, foram buscar dar com pouco recursos, subsídios em outros empregos. Porque o que acontece assim, o motorista coloca o carro dele e muito bem feito aquele símbolo que fizeram daquele veículo ali, porque é o que realmente acontece. Se tu comparar a frota do início da atividade há 5 anos atrás e a frota que tem hoje, ela é muito diferente, na sua maioria. Ou o motorista loca um veículo. Só que se ele locar um veículo, as locadoras cobram em torno de R$500 por semana, 2 mil por mês. Ele já sai perdendo os 2 mil mais do que ele trabalha no mínimo 60% do tempo dele para pagar só a locação do veículo. Entendi. Tá. Qual é a previsão de vocês com o cenário atual? É conseguir que seja atendida essa demanda dos 42% pleiteado? Ou ainda vai precisar de algum tipo de negociação? Como é que está essa situação atual? Todas as plataformas, a Uber e a 99 principalmente, o que elas informam? Que elas são... a associação tentou pedir ajuda através de vereadores, através de deputados, através do meio político em geral, para nos ajudarem. E o que elas alegam é que é uma empresa privada e ninguém pode interferir no valor de cada uma do valor que coloca. Só que a plataforma, o que ela faz? Ela pega o motorista, pega o carro do motorista
e ela dá o preço que ela quer. Só que o carro é meu, a gasolina é minha, o tempo é meu e ela coloca o preço que ela quer. Então a gente quer no mínimo a liberdade de poder botar num fator assim que pague pelo menos os custos e a pessoa consiga sobreviver. Eu tenho uma nota da Uber aqui que ela fala de ganhos e sobre o preço dinâmico. Aí, reforçando o seu dado anterior, né? Desde janeiro, os parceiros da Uber que dirigiam entre 40 e 50 horas por semana na cidade de Porto Alegre recebiam em média de R$ 1.240. O senhor disse que se o motorista for alugar o carro, o custo é de R$ 2.000. 2.000 mensal. Ou seja, o ganho dele por semana, 1.240, isso aí dá uns 5, 6 mil reais, em média. Sim. 2.000 ficou ali, 4, 5, 6 mil. Seria esse o ganho médio de um motorista aplicativo? 1.200 semanas, só que aí ele tem claro, aqui rodando de 40 a 50 horas. Que é impossível. Então, o pessoal chega a trabalhar, o motorista trabalha 14, 15 horas por dia, de segunda a segunda, né? E aí tu coloca o aluguel do veículo mais o combustível, que o combustível é por conta do motorista. E manutenção, né? Se for locado aí não, é só a locação. Claro. O combustível para rodar 50 horas por semana, que vamos combinar, se nós reservássemos sábado e domingo para lazer e descanso, né? Se fosse uma relação de CLT, vamos dizer assim, uma condição de temperatura e pressão normal, 10 horas por dia é bem elevado para estar na boleia, né? Mas em torno de combustível para rodar 40, 50 horas? Em torno de R$100 por dia. R$100 por dia, dá R$500 por semana, dá 1.000 a quinzena, dá 2.000. Então, se ele ganhava em quase 6.000, 4.000 já ficou só entre aluguel de carro e combustível. Por isso que a gente está dizendo, a tarifa realmente está muito baixa. Ficando R$2.000 para o motorista, vamos dizer que para rodar 10 horas ele tem que fazer 2 refeições, porque ele tem que parar e comer também. Tem filho, tem esposa. Vamos botar hoje aí, para fazer uma boa refeição, média de uns R$25 por refeição, na rua, um pouco mais, mas vou arredondar, R$50 por dia de consumo, para fazer um lanche. Isso aí dá 100, 200, 250, 500, R$1.000. Mais R$1.000 de lanche ele gasta. Então, nós já estamos com R$1.000 como média ganho do que sobra, dados todos os custos de um motorista que aluga o carro. Não vale a pena para ser motorista de aplicativo nesse sentido. É menos que um salário mínimo. Pois é, nesse cenário, estou aqui rapidamente, a matemática não é nada meu forte, mas matematicamente com os dados que o senhor fala... Não, está completamente correto. Que a própria Uber destaca aqui realmente, né? Agora, vamos entender que nós estamos falando de média de 20 a 35 mil trabalhadores da capital Porto Alegre. É uma massa, né? É uma massa. E o que a Uber coloca? Ela coloca somente o que interessa a ela. Por exemplo, o dinâmico. O dinâmico ela praticamente retirou dos motoristas. Hoje, numa corrida, ela pega de 25% chega a pegar 40% do valor da corrida, com a matemática, o algarismo que ela utiliza ali, né? Então, ela cobra hoje do passageiro com, tipo 2 ou 3 tarifas dentro do valor que ele está pagando, que vai diretamente para ela. Eu estou lendo aqui o que eles falam sobre o dinâmico, só para trazer para o pessoal de casa, né, os argumentos da Uber sobre o preço dinâmico. O sistema de preço dinâmico que está sendo testado em Porto Alegre há 2 semanas não foi criado para ter nenhum impacto nos ganhos do motorista parceiro da Uber. Nos testes realizados de março a maio em outras cidades brasileiras, a Uber observou que os parceiros que usaram este novo sistema ganharam a mesma coisa ou mais do que os que usaram os multiplicadores. Também é importante destacar que o valor da viagem é sim atualizado para mais ou para menos, sempre que há uma mudança relevante nas estimativas iniciais de duração e de distância. Ou seja, nada mudou com a nova dinâmica, ela não tem uma alteração de impacto econômico para o motorista. Não, nenhum. E, na verdade, na prática, o motorista que está ali no dia a dia, para ele está sumindo a dinâmica. Por quê? Porque o que mudou de fato assim nessa nova dinâmica? Como é que ela operava e como é que ela opera agora? Ela operava, tinha horário de pico. O motorista aumentava o valor da corrida, o motorista ia para naquela região onde tinha dinâmica, para ele poder atender os passageiros e poder ganhar um pouco mais. Hoje, fica obscuro, porque o motorista não sabe se está dentro da dinâmica ou não. E isso não é um problema que nem ela fala aqui em Porto Alegre, isso é no Brasil inteiro. Certo. Eu tenho contato com associações do Brasil inteiro e todos os motoristas estão com esse tipo de problema. E em alguma outra cidade, ou especialmente nas capitais do Brasil, se conseguiu esse reajuste de tarifa? Não. Foi testado alguma coisa em Florianópolis, tá? Em torno de 5% que deram, tá? Sendo que esse 5% não é a Uber, ela tem que entender, ou a 99, que ela não está fazendo favor para o motorista.
Até porque não é ela que paga, Claro. tá? É o usuário. E hoje a maioria dos usuários, quando eles pegam um veículo, os mais conscientes, eles sabem que a tarifa está baixa e chegam a dar gorjeta mais para o motorista. Cara, não é possível pegar o teu carro e te pagar R$5 uma corrida. Porque o preço mínimo hoje é R$5 a corrida. Tem corrida de R$5. Aí o motorista ainda paga 25 para Uber, né, do valor. De cada corrida. 25? 25%. Poxa vida. Né? Então tem corrida que o motorista vai fazer, se for pequeno, ele vai ganhar R$4. Mas aí eu pergunto... 25% de R$5 é melhor não ficar com nada, então. É o que a gente corrida diz. de R$5 não dá. Né? Aí os motoristas que eles fazem? Eles têm que cancelar porque não compensa. Se a passagem de Porto Alegre realmente efetivar, que vai ser o tema depois, ela vai passar de R$5. O que a gente pede é assim, ó, que tivesse hoje uma tarifa mínima de R$8, tá? Ficar um preço mais ou menos justo, tá? E que o quilômetro rodado fosse em torno de R$1,50, que é o que o motorista precisa hoje. Hoje é 90 centavos. Está em torno de 95 para o motorista. 95 centavos. Qual é o posicionamento da Uber sobre essas duas demandas? É não e não? A gente fala Uber, mas dos aplicativos dos aplicativos, geral, né? Na verdade, eles não definem. É que nem pior do que político. Falam e não falam nada. Diz que... Promete e não promete nada. Tá certo. Isso pode tomar uma outra dimensão no Tribunal Regional do Trabalho, ou ser levado para uma outra esfera jurídica? Eu, particularmente, opinião minha, eu acho que não vai chegar no Ministério do Trabalho, porque é um âmbito, assim, já foi muito discutido, não só aqui em Porto Alegre, como todo o Brasil. Tá? Outros estados já tentaram fazer pelo lado trabalhista e não teve sucesso. Ninguém teve, não teve uma ação ainda que pudesse pegar até com uma jurisprudência. Né? Porque existe o que ela, quando aperta para esse lado, o que a plataforma informa é que realmente são parceiros. Tá? O motorista, ele entra com o carro dele, é parceiro, não tem vínculo, ele pode entrar e sair a hora que ele quiser. Cara, se ele não tivesse outra necessidade, porque hoje ninguém trabalha com esporte. Porque a ideia inicial do aplicativo era o quê? Era dar para o consumidor, para o passageiro, um melhor transporte, aguinha, balinha, carro confortável. Pois é, começou assim. Começou assim. Essa foi a ideia principal. Mas durou pouco esse casamento. Bem pouco. O motorista, ele teria nas horas vagas dele uma complementação de renda para poder sustentar. E foi o que aconteceu no início, nos primeiros 90 dias. As complementações de renda no país que não tem emprego para ninguém é complicado, né? Fica bastante complicado. Complicado. E teve pessoal de vários, tanto que a gente chama assim que o motorista de aplicativo hoje é uma tribo sem escolha. Né? Porque o pessoal veio sem escolha, veio pela necessidade. A Uber, eu insisto na Uber, a 99, a Uber, você falou a outra ali, a outra terceira empresa, que é a InDrive, né? Os aplicativos, de maneira geral, eles se tornaram o recurso do sujeito que está desempregado tendo um carro ou tendo a possibilidade de alugar um carro. Ou de alugar um carro. É a última trincheira. A última trincheira. E isso é interessante porque a gente percebe diversas camadas sociais miscigenados nesses 20 mil motoristas hoje, né? Nós temos sociais e acadêmicas. Se a gente for pegar, tem desde motorista com mestrado, doutorado, a motorista que não tem grau de instrução acadêmico. Então, quer dizer, realmente isso denota um nível de desemprego gritante e por isso esse recurso. E aí tem outro fator, que não sei se está na pauta de vocês, porque por enquanto a gente falou sobre reajuste de tarifa, né, e o quilômetro rodado, mas a questão da segurança dos motoristas. Né? Como é que está hoje? A gente acompanhou há poucos dias aí motoristas sendo impedidos de subir em uma comunidade em Porto Alegre, que se subissem seriam recebidos pelo tráfico de maneira bastante beligerante e tal, né? Como é que está essas reivindicações e as condições de trabalho de vocês no que tange à segurança? Hoje, na questão de segurança, o que conta bastante é o sexto sentido do motorista. Tá? Certo. Quando tu vai parar, tu vê aquele motorista, tu vê se tu vai ter tu vê aquele passageiro, dá o sexto sentido, não pega a corrida, porque pela parte dos aplicativos nada mudou. Eles dizem que botaram botão pânico, botaram isso, botaram aquilo, mas na prática não funciona. Tá? Graças a Deus, assim, a gente está vendo bastante, em Porto Alegre principalmente, bastante guarda municipal na rua. Tá? Isso nos dá uma tranquilidade, bastante ronda, né? A prefeitura investiu bastante nessa parte da guarda municipal. Tá, inclusive com barreiras dele, policiamento da própria Brigada Militar também. Né? Então, hoje, a maioria dos motoristas tem grupos. Então, assim, uma coisa que se informa, onde tem uma Brigada Militar, tem uma barreira,
um motorista informa para o outro. Por quê? Porque ele tendo em perigo, ele sabe onde desviar o caminho e poder parar. Né? Não é o que, às vezes, quero avisar a barreira para fugir. O motorista de aplicativo ele não pode andar com o carro com documento atrasado, com a habilitação dele atrasada, tem que estar tudo em dia. Certo. Então ele precisa saber a barreira até para a própria segurança. Eu já tive caso de eu saber onde chama a barreira e parar e as pessoas que estavam dentro do meu carro estarem com arma, portando arma. Não sei se me fazer alguma coisa ou não, mas aquilo... correndo risco. Mas para mim foi um livramento, né? Claro. Não, sem dúvida. E como é que ficou? A gente ouviu falar muito no início, né, o tempo foi passando, mas aquela rixa com taxistas, isso se resolveu? Sim, hoje é muito pouco, assim, que tem algum taxista que outro que ainda tem um pouquinho. Até porque não o proprietário do veículo, mas quem era empregado, largou o táxi e veio, no caso, para os aplicativos. Né? Então, hoje, assim, quem trabalha com táxi, até a frota de táxi, se tu comparar 5 anos atrás, ela mudou bastante. Certo. Melhorou, são carros mais novos, mais confortáveis. Para criar uma competitividade. Para ganhar competitividade. O preço deles hoje é um preço justo, tanto para o passageiro quanto para eles. Tá? Tem o equilíbrio, né? Os aplicativos estão ganhando mesmo com a corrida de táxi hoje. Tá? Então, eles melhoraram. E aquele pessoal que não estava, que era funcionário, era só motorista ou alugava a placa do táxi, hoje trabalha com o aplicativo. Eles locam um carro, que sai muito mais em conta que logar um táxi na época, ou tem o seu carrinho próprio ali de 8, 10 anos de uso e saem para trabalhar ali normalmente. E essa reivindicação aí dos valores reajustados na tarifa, como é que ficaria? Porque né, nós estamos falando de um perímetro municipal, né? No caso Porto Alegre, mas como é que ficaria para as viagens intermunicipais? Fica valendo o vale da cidade, de origem. É que assim, as plataformas, elas trabalham por região, não é por cidade. Entendi. Por exemplo, a Porto Alegre, antes de Porto Alegre tem uma tarifa. Se for para Santa Maria, lá vai ter outra tarifa. Mas região também ali. Toda a região, aquela ali. Faxinal. Pelotas, Rio Grande tem outra. Caxias e Bento tem outra região. Fronteira Oeste tem outra. Tem outra. Então é por região, não é que nem o táxi que é para aquela determinada cidade que tem. Eu pergunto porque muitas vezes você leva o passageiro, pode ter até uma tarifa de custo estabelecido na origem da viagem, mas quando volta, se puder trazer uma corrida, traz. Sim, ele vai isso é muito comum. O motorista pega, principalmente quem pega o aeroporto ali, vai para Caxias, vai para outras cidades, sai com a tarifa daqui, quando ele chega lá, o sistema automaticamente, o aplicativo se atualiza e ele... Certo. E Reinaldo, como é que foi ontem o protesto, né? Qual foi o saldo do protesto? Se houve algum tipo de contato por parte das empresas, se elas se solidarizaram, se em algum momento disseram, não, peraí, vamos sentar, vamos conversar. O que vocês pensam a partir de agora? Vocês pretendem fazer algum tipo de protesto novamente? Vocês pensam em dinamizar isso para outras circunstâncias? Mas em não sendo atendidos, quais as atitudes da Associação dos Motoristas de Aplicativos? Sim, no caso, assim, Porto Alegre, hoje ele está dividido em 2 grupos, praticamente. Certo. O grupo que vai mais para o lado trabalhista, mais sindical. Certo. Tá? E a associação que defende o motorista independente de que lado ele queira ficar. Né? Então, assim, tem um grupo que está indo mais para o lado sindicalista mesmo. Certo. Tá? Estão pedindo até coisas que a gente sabe que não é o propósito e quem está hoje trabalhando com o aplicativo sabe que não é empregado. Que coisas são essas, Reinaldo? Que é vínculo empregatício. Certo. Né? O vínculo trabalhista, o Ministério do Trabalho. Isso não vai acontecer, né? Isso... Cara, dificilmente, se acontecer, não vai começar aqui para Porto Alegre. Porque não é a lógica desse tipo de proposta que chegou, né? A associação, o que ela quer? A associação, ela briga realmente só pelo aumento da tarifa. Nem aumento, pelo reajuste que a gente está precisando hoje. Então, assim, a gente está em contato com todas as plataformas. Algumas a gente tem muito mais dificuldade, tipo a 99, tá? Porque a 99, assim, parece que é a cópia da Uber, ela só faz alguma coisa depois que a Uber fizer. Eles se escondem muito. Fica esperando o primeiro exemplo. Se a Uber fizer, a gente faz. Senão, a gente está estudando o caso. São as duas de maior operação na cidade. De maior operações. Depois nós temos aqui a InDrive. A InDrive hoje ela tem um preço mais liberado, no qual o passageiro pede uma corrida, dá o preço da corrida, e o motorista pode aceitar ou pedir um pouco mais. Certo. Né? Hoje tem muitos... Meio que um leilão da corrida ali. Não sei que é um leilão, porque tu dá um preço, o motorista dá outro e acabou. Se tu não aceitar, não aceitou. Não aceitou, acabou. Não tem como refazer. Não tem como refazer, só cancelando e pedindo de novo.
Então tem alguns motoristas que são contra o aplicativo, muitos são a favor, assim como muitos também são contra o Uber e outros são a favor. Então fica na média. Certo. Mas hoje está muito justo de trabalhar com eles. A gente está a associação continua, através do departamento jurídico, através dos nossos contatos ali, conseguir amigavelmente um reajuste disso aí. Caso não houver, a associação, a Ampritec, junto com outras associações do Brasil, a gente está planejando, que nem já aconteceu o mês passado, a nível nacional uma paralisação. Porque não é algo local, não é os gaúchos, o rio-grandense, o porto-alegrense que quer reajuste, é o Brasil inteiro. É um pleito dos motoristas de aplicativo do Brasil. Do Brasil. Então, assim, a Uber não pode se basear o pessoal lá de Porto Alegre que está incomodando. Não, quem está incomodado é todo o Brasil. Tá? Fortaleza, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, todos eles estão reclamando que não tem mais condições de trabalhar. Muito bem. Reinaldo Ramos, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos, nosso entrevistado no começo do programa de hoje, falando dos protestos da Uber pedindo o reajuste da tarifa e também o valor do quilômetro rodado. Vou pedir que você deixe então o serviço e as suas considerações finais, agradecer a sua presença, Reinaldo, e disponibilizar os microfones da RDC TV para sempre que tiveres alguma pauta dessa relevância aí de cunho social, como eu digo, né? Você está representando aí 35, já foram 35, mas no mínimo 20 mil motoristas hoje, que são pessoas que buscam nos aplicativos o subsídio da qualidade de vida, da subsistência e, sem dúvida nenhuma, é de interesse público social. Sim, só queria assim, reiterar uma coisa. Hoje o motorista, ele não é contra o passageiro, porque não existe um motorista sem passageiro, assim como não vai ter. Claro. É um triângulo, que na verdade precisa plataforma, passageiro e motorista. Os três têm que trabalhar na balança em comum acordo, né? Tem que ficar bom para todos eles. Então, o que aconteceu até recentemente, assim, uma plataforma deu a entender, tá, que os motoristas estavam contra os passageiros querendo aumentar a tarifa. Entendi. Tá? Então, assim, o motorista não, ele precisa do passageiro, assim como o passageiro também precisa de um bom veículo com segurança para se locomover. O passageiro ele não pode querer pegar um carro com pneu careca, sem condições de uso, Sim. que vai quebrar na primeira esquina, ou que o motorista tá na reserva ali contando, ou ficar, que nem já aconteceu, o motorista tá no meio da corrida e faltar gasolina, porque o cara não tinha. Ele não tinha mandado deixar. Então, ele precisa prestar um ótimo serviço, um excelente serviço. Só que para ele prestar esse serviço, tem que ter condições. Esse é o pleito. É isso que a gente está pedindo, condições de trabalho. Certo. Só quem pode resolver isso hoje, tá, é as próprias plataformas. Elas têm, né, o algarismo para chegar ali e alterar. Ninguém está dizendo para dobrar, a gente só precisa reajustar, e pode ser reajustado aos poucos, dá 40% hoje, depois dá mais 20%, mais 30%, até chegar num patamar que fique bom para todos. Né? Tem concorrência? Tem, mas se uma plataforma não mexer, os motoristas vão sair. E, então, hoje o que mais se cria, só que eu falei das 3 principais, mas hoje em Porto Alegre tem umas 7 ou 8 plataformas. Estão se criando plataformas pequenas. Alternativas. Né? Alternativas. Tá ficando que nem aqueles motoristas de bairro. Né? Então tem um bairro que tem uma plataforma para atender, outro tem outra, e os motoristas estão começando a sair por ali. Migrar por ali. Muito bem. Tá bom. Reinaldo Ramos, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos. Nós falamos sobre o protesto e a pedida de reajuste e já, depois do intervalo, nós traremos também o reajuste da tarifa do transporte público. Aí receberemos o vereador Hamilton Sussmeyer e a vereadora Karen Santos, também o Jaires Maciel, presidente do Conselho Municipal de Transportes Urbanos, e o secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záquia. Em instante, você fica aí que a gente volta já. Muito bem, voltamos então com o Cruzando as Conversas na noite desta quarta-feira, convidando a você a acompanhar os debates sobre mobilidade urbana, os protestos, as possibilidades de aumento de tarifas, seja do transporte público e também do transporte privado, com os motoristas de aplicativo, como a gente viu agora, né? O oferecimento do programa é a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Você não pode perder também os produtos da RDC Shopping.
Acesse www.rdcshopping.com.br e confira os principais produtos com os preços que ficam muito em conta para você. Está imperdível, hein? Faqueiro Tramontina, qualidade e durabilidade no jogo de talheres da Tramontina por apenas R$ 334,63. Parcele o valor em até 6 vezes sem juros. Leve para casa um faqueiro Tramontina, tá dado de barbada, é qualidade e preço baixo. Vamos falar sobre o reajuste da tarifa de ônibus em Porto Alegre. O aumento do valor depende da aprovação do Conselho Municipal de Transportes. A EPTC sugeriu 14,3% de aumento na passagem. O valor chegaria a R$ 5,20. Desde 2019 não há aumento da tarifa e atualmente ela opera em R$ 4,55. O cálculo técnico foi encaminhado ao Conselho Municipal de Transportes, órgão responsável por apreciar e votar a mudança da tarifa. A gente vai trazer, então, autoridades que vão desdobrar o tema e trazer os entendimentos do porquê pode e deve ou do porquê que a medida não deve acontecer. Eu recebo, então, e já saúdo e estendo meu muito boa noite, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záquia, e já pedindo a sua fala inicial sobre esse teor. 14,3%, a passagem chegando a 5,20. Por que, secretário Záquia? Boa noite. Boa noite, Chá. Prazer de participar novamente. Não, mas é importante primeiro que possamos definir com muita clareza que a EPT ela não está propondo aumento que a passagem passa a 5,20. Ela está demonstrando tecnicamente os cálculos que esta passagem hoje teria seu custo técnico em 5,20. O que faz? Ela segue um rito processual, um rito administrativo, ao enviar ao Conselho o valor estipulado, o valor técnico, para que o Conselho homologue ou não e envie depois ao prefeito, que aí ele vai sancionar o valor que ele entender ajustado, né? Ele limita o valor que ele vai ajustar em 5,20, que é o valor técnico. Esse é o valor máximo que poderá ser a tarifa fixada. E o prefeito Sebastião Melo já disse, não concorda, não que não concorde com o cálculo, não que não concorde com o número encontrado pelos técnicos da IPTC, que calcularam todos esses aumentos dos insumos, etc., ao longo desses 2 anos, que chegaram a uma tarifa de 5,20. Ele não concorda que o momento é absolutamente inadequado para uma sociedade que está convivendo com uma pandemia com alto custo, que tem uma passagem com esse alto custo. Então, o valor que o prefeito vai sancionar posteriormente é a posição do Contur. Vai respeitar, como deve ser, a posição do Contur, depois também passa pelo Tribunal de Contas para que possa validar todos estes cálculos, e aí, posteriormente, o prefeito Melo vai determinar o valor, que de antemão ele já disse que é um valor inferior aos 5,20. Bom, muito obrigado. As primeiras intervenções aí do secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záquia. O Jairus Maciel é presidente do Contur, está conosco. E eu pergunto, então, qual o posicionamento do Contur sobre esse cálculo do aumento de mais 14%? Em que passo está a conversa com o Executivo, com o prefeito Sebastião Melo, para que se chegue a esse cálculo? Porque, segundo falou agora o secretário Záquia, a tendência é ficar menos do que 5,20. Ficaria em quanto, então, Jairus? Muito boa noite e as suas palavras iniciais no programa. Boa noite. Prazer estar participando com vocês. Boa noite ao secretário Záquia, que certamente está nos ouvindo também, não é? Na verdade, nós... Tá voltando um retorno aqui para mim que acaba me atrapalhando. Não dá para cortar esse retorno? Vamos tentar. Na produção vai operar aqui. Eu só vou pedir que o senhor olhe para a câmera, daí o senhor está olhando para o computador, pedir que olhe para a sua webcam, que daí a gente pode pegar o senhor melhor na televisão. Ok. Aqui nesse ângulo está melhor, né? Agora ficou perfeito. Tá com retorno também, ainda? Que é o notebook do lado. Tá com retorno ainda. Nós vamos corrigir aí para que o senhor tenha o melhor cenário. Mas o senhor pode falar, a gente está ouvindo o senhor. Na verdade, o que acontece é o seguinte, desde 2019 que nós não temos reajuste na tarifa, né? Em 2020 chegou a ser apresentado um reajuste, mas como houve algumas inconsistências
no valor lançado em 1 ou 2 itens, esse cálculo voltou para a EPTC, porque a obrigação do controle é justamente fazer essa conferência dos dados técnicos lançados na tarifa, né? E aí, logo em seguida, deveria ter voltado ao Conselho para apreciação mais tarde, mas aí entrou a pandemia e virou essa coisa toda que é pública e notória, e aí não voltou mais ao Conselho, né? Depois disso, com o advento da pandemia, nós tivemos uma série de problemas em função da queda de passageiros, o problema se agravou, houve inclusive 2 aportes de recursos aí do poder público, parece que o primeiro do governo federal e o segundo da prefeitura, para manter as empresas funcionando, manter o sistema de ônibus funcionando na cidade, né? E agora vem esse cálculo para que o Conselho possa deliberar sobre o mesmo, né? Eu não posso te antecipar a posição do Conselho, porque nós temos lá 20 entidades representativas e essas entidades são de vários segmentos, né? Nós temos lá segmento dos operadores, de uma forma geral, e especificamente uma cadeira que é da ATP, que são os operadores de ônibus. Tem a cadeira da Carris, tem as cadeiras do município, mas também nós temos as cadeiras de representantes da sociedade civil organizada, né? Como a UAMPA, como a FETAPER, que são os aposentados, a UMESPA, que representa os estudantes, o orçamento participativo, através da sua temática de circulação e transporte. Então, não há como prever qual vai ser a reação das pessoas. O que nós temos visto e já constatado, e que até chama a atenção, é o seguinte: o modelo de cálculo da tarifa em Porto Alegre, desde que ela foi concebida, chegou a um esgotamento, né? Hoje nós temos uma convicção de que a tarifa, seja lá o preço que ela for fixada, ela é cara. E, por incrível que pareça, é um valor que não agrada aos empresários, porque aumentar a tarifa significa perder passageiros, não agrada aos passageiros que pagam uma tarifa considerada alta, não agrada o próprio poder público, porque não é muito simpático ao poder público e ao senhor prefeito publicar uma tarifa nesse nível. Então, nós temos uma equação que chega até a ser engraçada, porque não agrada a ninguém, né? Não agrada nem os conselheiros também, porque nós, quando analisamos a tarifa, nós temos a preocupação em manter o sistema de ônibus funcionando em Porto Alegre, né? E para que isso seja feito, tem que haver um equilíbrio econômico-financeiro da operação. Os custos têm que ser remunerados, né, de acordo com a lei, de acordo com a licitação que foi feita lá em 2015, e isso tem que ser obedecido, sob pena do município ser responsabilizado mais na frente pela quebra do contrato, né? Então, assim, em síntese, é a posição do Conselho na análise dessa questão técnica. Agora, que é claro e é evidente que o modelo já chegou ao esgotamento, isso está evidente para todos os atores desse cenário aí. Tanto os empresários não ficam contentes com esse valor porque perdem passageiros. Historicamente, toda vez que há um aumento de tarifa, por outro lado, há uma queda de passageiros, né? Eu não assisti o bloco anterior, onde o pessoal dos aplicativos se manifestou, mas o próprio pessoal dos aplicativos, com as tarifas baixas como estão operando, acabam indiretamente sendo beneficiados por essa suba da tarifa, porque mais passageiros migram do sistema ônibus para os sistemas alternativos, e isso é ruim para o sistema, porque uma cidade não pode ser atendida só por táxi e por transporte alternativo, né? Uma cidade que se julgue de respeito e com consideração aos seus cidadãos precisa ter um sistema de transporte eficiente, né? Porto Alegre já teve isso há algum tempo atrás, mas a economia acabou levando para esse lado, né? Sim. Muito
Muito bom, senhor Jair. A gente já volta a falar. Porto Alegre teve isso, qualidade no transporte, mas também já teve a tarifa mais cara do país, né? Vereadora em Porto Alegre, Karen Santos, estendo meu muito boa noite. Seja bem-vinda ao programa, vereadora. Eu gostaria de ouvir o seu posicionamento, então, sobre a possibilidade da tarifa ser reajustada e chegar a um patamar de até 5,20, em que pese, agora nós ouvimos do secretário Záquia, que a tendência do reajuste seria de um valor que não atingisse essa monta. Boa noite, vereadora. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os participantes. Boa noite quem está nos acompanhando em casa. Nós somos contra esse aumento tarifário por entender que ele é inadequado pelo momento que nós estamos vivendo, pela questão conjuntural de não ter nenhum tipo de contrapartida por parte das empresas de ônibus em relação a vários pontos que nós levantamos ao longo dessa pandemia, da superlotação do transporte, da exclusão de linhas e de horários, da higienização do transporte, enfim. A gente encaminha vários benefícios para as empresas de ônibus através da Câmara de Vereadores, através das negociações que estão tendo entre justiça, empresários e município, e objetivamente a gente não tem nenhum compromisso por parte das empresas dos retornos das linhas que foram abandonadas ou daquelas que a Carris teve que assumir e de uma melhora qualitativa do transporte na cidade. Tem questões estruturais do transporte que também não estão sendo considerados novamente nesse debate, né? E isso, inclusive, foi um dos motivos da representação que nós encaminhamos ao ano passado, inclusive fomos no Contu em 2020 e queremos fazer novamente esse movimento de orientar os conselheiros, nutri-los da denúncia que nós estamos acumulando e que já é de conhecimento do Ministério Público de Contas, do próprio prefeito Melo, né, quando ele fez a reunião no início do ano com os vereadores do PSOL, nós entregamos um arcabouço de todas as ações judiciais que nós denunciando, apontando problemas graves no não cumprimento dos contratos da empresa com o município, e isso para nós é determinante para pensar o valor da tarifa. Nós não temos acesso às contas do transporte. Ontem foi disponibilizada uma auditoria, né, tá no site da EPTC, foi disponibilizado ontem, uma auditoria que foi contratada ainda na gestão do governo Marquesan, ou seja, o município arcou com um custo de R$350 mil para saber fazer um levantamento em torno do recurso hoje que deveria estar de posse da EPTC e ainda está de posse da ATP, né? A própria empresa faz a gestão do transporte, que é um bem público, né? E ela que apresenta as contrapartidas, os aumentos, e coloca para o Contu propostas de cada vez aumentar mais a passagem de ônibus. Isso está errado. Nós precisamos ter o controle público da gestão da bilhetagem, do recurso da publicidade. Isso já foi encaminhado por lei na Câmara de Vereadores, inclusive para o recebimento da isenção do ISS-QN, isso já foi votado também, que deveria ser criado um fundo público municipal para alocar esses recursos extratarifários, a gente conseguir ter mecanismos para abater a tarifa de transporte, né, que está cada vez mais cara, mas existem mecanismos, e isso precede o cálculo que aponta o aumento do diesel, o aumento... Nós, inclusive, na Câmara de Vereadores, votamos e aprovamos o aumento do tempo das frotas, não é à toa os ônibus estarem cada vez mais sucateados, mais velhos, estragando no meio das viagens, ou seja, todos os movimentos para garantir as benesses para as empresas de ônibus, né, que se organizam aí através da ATP, né, é votado, é aprovado, mas a gente não tem nenhuma contrapartida em relação à qualidade, e é óbvio que se aumentar o valor da passagem, as pessoas vão utilizar menos o ônibus, é óbvio isso. E as alternativas que o governo Melo vem trazendo são as mesmas alternativas que foram negadas pelo povo de Porto Alegre nas urnas, que o Marquesan tentou aplicar na Câmara de Vereadores. Redução dos cobradores, ataque ao meio passo estudantil, criando uma burocracia de tu ter que entregar uma papelada para ter acesso a algo que é direito, que garante o teu direito ao estudo, ao ensino, né? Evita a evasão escolar, o meio passo estudantil é isso. Criar uma burocracia socioeconômica para as pessoas acessarem, vai acontecer como está acontecendo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vários cotistas que foram expulsos da universidade porque não conseguiram entregar os documentos a tempo ou não tinham acesso às documentações. A gente entende que tem outras medidas que precisam ser tomadas por parte da gestão municipal antes de pensar o aumento da passagem. A principal delas é a gente ter o controle da gestão do transporte, para a gente de fato saber
quanto tem no caixa, quanto tem de valor de bilhetagem que ainda falta ser repassado através do uso do transporte, aonde esses valores estão alocados, qual a lucratividade desses recursos, são ações, está numa poupança, enfim, vários questionamentos que, inclusive, nessa auditoria que foi contratada pelo município, a própria EPTC não teve acesso aos documentos, as empresas não apresentaram para a auditoria, ou seja, nós seguimos com uma caixa preta do transporte. Sem isso, a gente não vai conseguir ter alternativas, não adianta a gente seguir dando subsídio, não adianta continuar aumentando a passagem, sendo que a gente não tem controle daquilo que deveria ser público. É uma ilegalidade que vem acontecendo desde o edital de licitação de 2015, MPC sabe, o Ministério Público sabe, a Câmara de Vereadores sabe, o prefeito Melo sabe, o secretário de Mobilidade Urbana, Záquia, sabe, e a gente não consegue avançar, né, que é enfrentar os privilégios da máfia hoje que organiza o transporte público da cidade. Palavras iniciais, vereadora Karen Santos, e a gente vai desdobrar alguns tópicos na próxima intervenção, mas agora eu quero ouvir o vereador Hamilton Sussmeyer, também na mesma medida que a vereadora Karen, saber o seu posicionamento sobre a possibilidade do aumento da tarifa e também suas primeiras intervenções no desdobramento do tema. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite, Thiago, boa noite a todos que nos assistem pela RDC, Cruzando as Conversas, também ao secretário Záquia, também o Jaires, a minha colega Karen Santos. Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, dizer que o tema ele não chegou ainda à Câmara Municipal, né, não tem o processo em si, ou o projeto em si na Câmara Municipal, mas é importante que ele já comece a ser debatido, aliás, já vem sendo debatido. Desde fevereiro, por exemplo, de 2016, as empresas elas já acusavam um prejuízo, as empresas privadas principalmente, de 248 milhões de transporte público. Antes da pandemia, o transporte público já estava passando uma dificuldade muito grande. A partir do ano passado, a pandemia simplesmente piorou essa situação, tanto que gerou um prejuízo aí de em torno de 100 milhões pelos dados que nós temos. Então, nós sabemos que esse modal ele está falido, né? Porque tem muitos ônibus andando, ônibus com 50 lugares andando praticamente vazio o dia inteiro, gerando um custo que poderia ser rateado. Qualquer empresário sabe que tem que haver um equilíbrio das contas e poderia, inclusive, ser transportes ou carros menores, e a gente até já numa das nossas reuniões, a gente comentou por que não incluir aí também a questão das rotações para alguns lugares mais distantes, em horários que tem menos público, né? Então, é lógico que eu estava assistindo uma parte antes da reunião, do debate ali com o pessoal dos aplicativos, e a gente sabe que os ônibus cada vez estão tendo mais concorrência, né? Com esses 14,3% que está se questionando aí a questão desse aumento, é lógico que, consequentemente, as empresas de ônibus perderão ainda mais usuários que hoje estão optando pelos aplicativos, né? E Porto Alegre é muito defasado na questão do transporte público. A gente viaja para outras capitais aí e tem a questão do metrô, né? Tem o trem, tem uma série de outros sistemas que fazem parte da mobilidade e que Porto Alegre fica, principalmente os locais mais distantes, eles ficam basicamente na mão dos ônibus, e muitas vezes ônibus grandes. Então, a gente sabe que é um debate bastante intenso, a gente vê que o prefeito está inclinado a tentar, pelo menos, resolver esse problema, que é um problema sério, um problema social, até como levantou a colega vereadora Karen, é um problema social muito grande que precisa ser resolvido. Palavras iniciais do vereador Hamilton Sussmeyer. Secretário Záquia, vou orientar o secretário para que ele crie, junto ao SESC-SENAC, a Escola de Formação de Profissionais de Transporte, um convênio para que os cobradores façam curso de motorista. É uma das afirmações do prefeito Melo, na iniciativa, então, de enxugar o quadro de cobradores.
Se enxugar o quadro de cobradores, se outras medidas forem tomadas, isso justifica o aumento da passagem ainda assim? Ou o aumento da passagem evita que se tire os cobradores dos seus postos de trabalho que atualmente fazem e aí não precisaria se investir nessa capacitação também? Tiago, veja, o primeiro ponto é que nós possamos construir uma tarefa que não seja tão pesada para a sociedade, e eu concordo com todos, acho que há um consenso entre todos nós, que dentro do possível, quanto mais baixa, quanto mais razoável fosse a tarefa, seria melhor para todos, né? Seria muito melhor para o usuário, seria melhor para os operadores, seria melhor para o sistema. À medida que aumenta as tarefas, cada vez mais diminui a demanda. Diminuindo a demanda, diminuindo o número de usuários, diminui a receita. E diminuindo a receita, tu mantém cada vez mais acentuado o desequilíbrio entre custo e receita, e fazendo com que o sistema cada vez seja mais deficitário, né? E aí, na medida que é um sistema deficitário, a qualidade do sistema também cai. Nós temos que procurar esse equilíbrio, nós temos que buscar este equilíbrio. E o sistema de transporte urbano ele está numa crise mundial. Se nós olharmos, todas as grandes cidades do Brasil estão com problema. Umas mais, outras menos, na medida que existem subsídios. Se nós pegarmos, por exemplo, São Paulo, no ano de 2020, São Paulo subsidiou o transporte coletivo, e aí inclui o metrô e ônibus, subsidiou em 3 bilhões de reais no ano de 2020. 3 bilhões. Quer dizer, se pegarmos Curitiba, que é uma cidade semelhante a Porto Alegre, em termos de poder econômico, em termos de população, em termos de quilometragem que circulam os ônibus, Curitiba colocou com recursos da prefeitura no sistema 90 milhões. Quer dizer, então isso manteve... E Porto Alegre, 2020, quanto é que Porto Alegre botou? No sistema, no final do governo Marquesan, com um acordo, 35 milhões, que 3 parcelas, em 6 parcelas, 3 foram pagas esse ano. Então, na verdade, no ano passado, no sistema, ele colocou 12 milhões, 13 milhões, com toda essa pandemia. Quer dizer, então, isso faz com que a tarifa de Porto Alegre fique mais alta que a tarifa de São Paulo, fique mais alta que a tarifa de Curitiba, e, em consequência disso, também a qualidade do serviço, a qualidade da operação fica mais deficiente, né? Porque em fevereiro de 2020, portanto, um mês antes, Tiago, do início da pandemia, o sistema transportava 808 mil pessoas por dia. Fevereiro de 2020. Em fevereiro de 2021, o sistema transportava 276 mil pessoas dia. Quer dizer, tu sai de 808 e vem para 276 num espaço de um ano, não tem sistema que fique equilibrado. Não tem sistema. E não é o valor da passagem que vai diminuir ou vai aumentar que vai resolver. É a questão que cada vez mais a demanda diminui por diversas razões. Diminuiu por causa dos aplicativos, aproximadamente, é uma expectativa de 30%, diminuiu mais 30% da pandemia. Hoje o home office é uma realidade crescente na sociedade, o desemprego cada vez aumenta, quer dizer, todos esses fatores fizeram que diminua a demanda, ainda consequente de diminuir a demanda, o buraco, o déficit no sistema é muito grande. Bom, tem que se buscar alternativas, e aí esse me parece que é o maior desafio de todos, não é só do Poder Executivo, todos aqueles que estão envolvidos na discussão da mobilidade, na discussão do transporte coletivo, todos nós buscamos contribuições. O Contu tem sido um grande parceiro, porque conhece o problema como poucos e busca e sabe e quer construir junto alternativas para que nós possamos diminuir essa crise, para que nós possamos minimamente viabilizar o sistema. A Câmara de Vereadores, aí a vereadora Cário e a vereadora Milton, são vereadores que pertencem à Cutari, que têm um trabalho direcionado na questão do transporte e tentam também buscar alternativas que possam ajudar e ninguém está encontrando, porque é um problema mundial, não é um problema localizado em Porto Alegre.
Hoje, se não houver, e aí é um entendimento do secretário, não é uma posição de governo, é uma posição do secretário. Se não houver um controle no sistema, e eu digo um controle em todas as grandes cidades do mundo, convivem de uma maneira organizada todos os modais de transporte. Tem o modal metroviário, tem o rodoviário, tem os táxis, tem os aplicativos, tem as bicicletas, todos de uma maneira equilibrada. Porto Alegre hoje vive um desequilíbrio. Na medida que nós temos hoje em Porto Alegre 3.100, 3.200 táxis, já tivemos 10.000, e temos 44.000 aplicativos rodando na cidade de Porto Alegre. Isso desequilibra. Os aplicativos já desequilibraram os táxis, já desequilibraram as dotações e começam a desequilibrar as linhas curtas na cidade de Porto Alegre, que em tese eram aquelas linhas que eram as mais rentáveis, porque tinham demanda não somente dos horários de pico, mas tinham também demanda dos entrepicos, isso é importante para manter o sistema. Essas linhas curtas, hoje, o aplicativo concorre de uma maneira direta. Sim. Então, eu acho que é importante ter aplicativo, acho que o mercado regula, evidentemente que sim, mas desde que haja um limite na sua participação. Tem que ter aplicativo? Claro que sim, tem que dar alternativa. O senhor entende... Mas não posso ter 44.000. Secretário, o senhor entende a necessidade de uma regulação estatal para cima dos aplicativos? Eu acho que tem que fazer como as grandes cidades do mundo estão fazendo. Ela limita o número. Há um cálculo que se faz pela demanda existente no mercado e aí é definido. Só pode existir regulado, organizado, determinado número de aplicativos. Como havia com os táxis. Os táxis havia um regramento, havia um limite de concessão das placas. Também deveria haver aplicativo. Porque aí fica a desigualdade do sistema. Eu vejo um pouco trincada essa situação, e aí eu vou passar a palavra para o Jair Maciel agora, que é o seguinte, secretário. Primeiro, o número de motoristas de aplicativo já foi de 65 mil, hoje ele está batendo na casa de 20 mil, segundo o presidente da associação agora, dados trazidos pelo presidente no programa. 44 mil. Desculpe, baixou 20 mil, né? Era 65, baixou 20 mil, foi a 44 mil. Vamos entender o seguinte, houve essa evasão de motoristas por uma relação que também está bastante complexa para esses motoristas, que justamente ela pega um desenrolo da circunstância do motorista de aplicativo, que, segundo mesmo falou o presidente, e eu concordo, a iniciativa dessa relação liberal com a Uber é justamente, na sua origem, ser um complemento de renda, né? Que você trabalhasse como um complemento de renda. Ela se tornou a primeira e urgente necessidade de subsídio do básico para mais de 40 mil porto-alegrenses que estão num agudo nível de desemprego. Então, quer dizer, quando a gente fala desse desequilíbrio, a regulação do número de motoristas de aplicativo também pode ser a asfixia do desemprego. Então, por isso que é muito sensível. Ao mesmo passo em que eu entendo que temos que qualificar a qualidade do transporte público, porque vocês falaram aí sobre outros modais, mas vamos ser sinceros entre nós, sim, que o público que nos acompanha aqui não tem nenhum modal em Porto Alegre de transporte que não seja ônibus. Não pode se falar em transporte hídrico, não pode se falar em trem, não pode se falar em... Porto Alegre só tem ônibus. Então, essa é a galinha dos ovos de ouro, senhor secretário. Mas veja bem, é importante isso também. 250 mil pessoas de Porto Alegre, eles necessitam unicamente dos ônibus. Eles não têm condição financeira de andar de táxi, de lotação, de aplicativo, claro. Eles não possuem carro, eles precisam ônibus. Se não tiver o sistema funcionando, essas 250 mil pessoas, que são os mais pobres, que são os que têm menos condições, não terão como se locomover. Vão ter que vir da Restinga para o centro para trabalhar a pé. Vão ter que vir da Zona Norte, do Sarandi, do Cubemberta, a pé. Não é possível. Tem que ter um sistema organizado para que possa servir minimamente essas 250 mil pessoas. Então eu não posso desequilibrar o sistema, que eu vou afetar diretamente aqueles mais necessitados, aqueles que mais precisam da participação do poder público na organização do sistema de mobilidade, para que possamos lhes servir. Então, este é o desafio, esta é a equação. Claro, não. Eu entendo, por exemplo, na questão dos Ubers, só que, veja bem, por que tinha 66 e agora tem 44?
porque, inicialmente, todos esses da Grande Porto Alegre, nas suas cidades, Viamão, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, ainda não funcionava bem o sistema de aplicativos. Iniciou em Porto Alegre, então eles vieram para Porto Alegre, estavam cadastrados em Porto Alegre e fazendo as suas atividades em Porto Alegre. Perfeito. Na medida que as suas cidades também começaram a aderir os aplicativos, alguns ficaram, mas a grande maioria migrou novamente para as suas cidades e começaram a operar nas suas cidades os aplicativos. Perfeito. Porque quando começar a falar com as empresas do transporte metropolitano, também estão sentindo, também estamos falando do mesmo problema. Claro. Começam a perder passageiros para os aplicativos. Perfeito. Então, o aplicativo veio para ficar, eu acho que é um avanço, evidentemente que sim, mas ele não pode desregular o sistema. O sistema tem que ser regulado. Eu tenho que olhar que minimamente 250 mil pessoas precisam de ônibus. Certo. Eu não posso inviabilizar o ônibus. Esse me parece que é o desafio e a grande discussão que temos que fazer. É o tema. E aí, Jaires, é nisso que eu pego a fala do secretário. É claro, quando eu falo dos aplicativos, eu não estou falando do usuário de aplicativo. Esse, em média, classe média alta, que tem uma condição econômica que não seria importante os 5,20. Agora, para o usuário do ônibus, que é justamente quem o secretário agora usa como a base do argumento, o público de classe baixíssima de Porto Alegre, que não tem essa capacidade de arcar com R$ 5,20, que não tem uma perspectiva de empregabilidade, porque vivemos uma derrota nos níveis de emprego no país, e que passa pela pandemia. E aí nisso até mesmo o prefeito Sebastião Melo disse, poxa, em plena pandemia seria cruel. Depois disso vem uma outra circunstância, que aí a vereadora Karen trouxe e com total razão. Não há uma resposta material da qualificação dessas unidades de transporte que justifiquem ao usuário que ele vá custear um valor maior para ter de volta um outro retorno. Ou seja, nós não temos nem o álcool gel à disposição nos ônibus de Porto Alegre, que é uma necessidade hoje, que não é uma possibilidade, é uma necessidade que pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então eu pergunto ao senhor, Jaires, que estruturas pode se tomar para caso não haja saída do aumento, isso se justifique na tarifa e que seria o ideal que não se aumente a tarifa? Bom, primeiramente eu gostaria de saudar o vereador Hamilton, eu ainda não o conhecia, e saudar especialmente a vereadora Karen Santos, porque por quem eu tenho o maior apreço, porque embora não comungue da mesma ideologia da vereadora, eu reconheço que é uma pessoa absolutamente interessada nesse tema, batalhadora por este tema, e tem efetiva participação na discussão desse tema para a cidade. Nós mesmo lá na reunião do ano passado, recebemos a vereadora com a sua comitiva lá, recebemos algumas sugestões, que é importante, porque muita gente critica o sistema de cálculo da tarifa, mas não apresenta uma alternativa. E a vereadora Karen Santos tem esse mérito, ela pelo menos apresenta algumas alternativas. Se elas vão ser consideradas ou não, aí depende de outras discussões. Mas ela não faz a crítica pela crítica, ela pelo menos tem coerência naquilo que diz, naquilo que faz, e efetivamente contribui para a evolução desse assunto que diz respeito à cidade. Agora, Porto Alegre, especificamente, precisa do sistema de ônibus. Você mesmo disse há pouco tempo que não há outro sistema qualificado que possa atender a população como o sistema de ônibus. Tá? Eu só acho injusto fazer comparações com bases diferentes. A pandemia afetou o mundo de tal forma e de uma maneira tão brutal que nos tira qualquer parâmetro de comparação. Então, hoje, se nós compararmos a qualidade do atendimento dos ônibus em função do que era feito antes da pandemia, é até um crime fazer esse tipo de comparação. Não há Mas como comparar, já era ruim antes da pandemia, né, Jair? Já era ruim antes da pandemia, né? Já era ruim, mas funcionava, né? Se a gente olhar o histórico disso, e aí você mesmo referiu, eu tenho algum tempo já no Conselho, eu acompanho esse histórico da cidade, né?
na verdade, assim, a partir de 2015, com o ingresso dos aplicativos na cidade, houve uma quebra de paradigma, e essa quebra de paradigma, esse histórico de queda de passageiros, se avolumou de uma forma assim que nunca tinha se visto antes, né? Até meados de 2015, a cidade perdia um número de passageiros ano a ano, mas era uma média que o próprio sistema absorvia. Uhum. A partir de 2015, quando houve o ingresso dos aplicativos na cidade, e por razões que as pessoas escolhem, eu também não critico quem faz a escolha de usar um aplicativo ao invés do ônibus, né? Isso é opção de cada um, mas o fato é que havia uma frota dimensionada para transportar 800 mil pessoas, e daqui a pouco essas 800 mil pessoas evaporaram, né? Nós temos, ou por força da queda dos aplicativos, ou por força da pandemia, nós temos aí 200 e poucos mil passageiros para sustentar um sistema dimensionado para 800 mil, né? E que ainda não pode ser reduzido porque há uma perspectiva de que volte pelo menos a ser em torno de 70% a 80% do que era o número de passageiros anterior. Ninguém trabalha hoje com a ideia de retorno para 800 mil passageiros dia. Todos os atores desse conjunto, dessa obra toda, entendem que nós vamos voltar aí para uma margem de 70% a 80% do que era antes. Então, vai haver necessariamente uma redução de frota. Você não pode manter 1.500 ônibus para atender 800 mil passageiros e manter os mesmos 1.500 ônibus para atender 600. Né? Então, e aí o que acontece? Quando você tira ônibus da frota, quando você reduz a frota, Sim. Obviamente que a qualidade do teu atendimento, em termos de horário principalmente, Claro. dificulta. Claro. Né? Porque Porto Alegre tem a característica do horário do pico. Né? Você tem uma concentração muito alta de usuários nos horários de pico e pouca movimentação na hora morta. E os ônibus continuam funcionando, os motoristas e os cobradores recebem por aquela carga horária, né, do dia inteiro ali à disposição da empresa, é óbvio que tem que receber, mas não é uma coisa que seja produtiva. Então, essa equação ela tem que ser montada pelo órgão gestor, que é a EPTC. Né? Acredito que essa unificação nos sistemas, e já tem até discussão em termos de unificar o sistema com a própria região metropolitana, né? O próprio Sebastião Melo, o ano passado, ainda o ano retrasado, quando era deputado, me lembro que promoveu alguns encontros aí na Assembleia para discutir essa questão da região metropolitana, porque é uma Como é que seria essa unificação, Jaires? Hoje, da maneira como está posta, é uma unificação em termos de compensação tarifária. Tá? E essa compensação é feita eletronicamente, que hoje tudo é eletrônico, o sistema de bilhetagem é eletrônico. Agora, é preciso que haja vontade política dos atores que lidam com isso, das pessoas que lidam com isso, para que entendam que é preciso tomar uma medida antes que todos os sistemas quebrem. Porque do jeito que está, não vai poder se manter por mais tempo. Tá, mas nessa... Deixa eu perguntar... Desculpe, deixa eu só perguntar para o senhor. O que impactaria essa unificação e como ela se daria? Né? Então, Porto Alegre, região metropolitana, passaria a fazer um tabelamento universal de valores? Não, eu vou te dar um exemplo. Se você tem ali os ônibus que entram, por exemplo, de Cachoeirinha, tá? Okay. Que vem ali pela CIS Brasil, tá? Passando pelo Terminal Triângulo, tá? Certo. Aí aqueles ônibus acabam entrando no corredor da CIS Brasil e vêm até o centro. Sim. Muitos deles vêm com meia dúzia de assento e muitos ônibus das empresas urbanas vêm em fila indiana naquele corredor, atrasando o próprio serviço e o próprio passageiro, porque vem naquela fila indiana enorme, quando, na verdade, para o passageiro, o que interessa é um transporte que o leve do ponto A ao ponto B. Claro. Entendeu? Então, o passageiro que está ali no Terminal Triângulo, tá?
Se ele tiver que embarcar num ônibus eu acho que é Sogil, que vem ali de Cachoeirinha, Isso. Se ele tiver que embarcar num ônibus da Sogil, que vem de Cachoeirinha para chegar ao centro, ou embarcar num ônibus da VAP, ou embarcar no ônibus, sei lá, da Aviação Guaíba, não importa para ele, é um ônibus que vai trazê-lo do Então, ponto seria A ao uma ponto B. adequação dos itinerários. Isso. E o que Mas que isso essa em nada tem a ver adequação com o custo e com a tarifa. Ou tem? Não, Como? tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque, veja bem, existe uma coisa quando se calcula transporte, tá? Certo. Que é a velocidade operacional, tá? Se você tem um trajeto para fazer em 1 hora e você tem um intervalo de 20 minutos, quantos ônibus você precisa para atender esse intervalo? Você precisa de 3 ônibus para atender 20 minutos a cada hora, correto? Tá, ok. Mas se a distância é a mesma e a velocidade operacional desse itinerário é maior que isso, você vai precisar de 4 ou 5 ônibus para fazer o mesmo serviço para o mesmo número de passageiros. Mas na sua sugestão, nessa adequação, diminuiria o número de ônibus no mesmo trecho, ok? Diminui o número de ônibus, mas aumenta a capacidade de atendimento. Perfeito. Não, mas é que tá nesse trecho, aumenta a capacidade de atendimento, diminui a frota. Aham. E com isso um custo Diminui menor com a frota também. Ah, sim, aí sim, claro. Não, numa ideia de unificação, tá? Nós estaríamos falando numa redução da frota de Porto Alegre, consequentemente numa redução do número de funcionários, porque se você tem menos ônibus, você vai ter menos motoristas e menos cobradores, tá? Hoje, a folha de pagamento, embora os rodoviários estejam sem reajuste nos seus salários há 2 anos, por conta de tudo isso que está acontecendo aí, pelos acordos que ocorreram lá entre os sindicatos das empresas, sindicato dos profissionais da área, há 2 anos que os rodoviários não têm reajuste, correto? Mas, mesmo assim, o impacto deles no cálculo da tarifa, que chegava a 49%, caiu agora para 45%. Certo. Até por conta deles não terem recebido esses reajustes, tá? Certo. Mas se você reduz a folha de pagamento, se você reduz a frota, você reduz o consumo, entendeu? E reduzindo o consumo para prestar o mesmo serviço, você pode dar uma tarifa mais barata. A permanecer esse modelo que está. Uma das alternativas. É uma excelente alternativa. Só que assim, ó, eu costumo dizer... Claro, ela tem efeitos colaterais, ela tem efeitos colaterais e que podem ser bem danosos. A primeira dela é o fechamento de postos de trabalho, e que não é de poucas pessoas, né? A segunda delas se realmente vai funcionar um itinerário que estende essa ramificação das artérias de Porto Alegre para uma região metropolitana, ou se nós passaremos ou voltaremos no tempo lá para os anos 90, em que se passava ônibus de hora em hora. Também tem isso, né? E aí, priorizando horários de pico, Jair, priorizando horários de pico, e muitas vezes, como até bem pouco tempo, confesso, não sei agora, mas até bem pouco tempo, desassistindo especialmente a comunidade que trabalha depois das 8, 9 horas da noite, que fica à mercê em aspecto de segurança nas paradas de ônibus. Isso é uma preocupação que não pode ser deixada de lado. É que aí, veja bem, aí eu não quero me colocar no lugar do gestor público, porque eu não tenho voto para isso, eu não me candidatei a nada para dar... Mas o senhor é eleitor, seu Jair. Né? Sim, eu sei disso, mas veja bem, o que acontece? É um dilema cruel para o gestor público, porque assim, ele precisa manter o sistema de ônibus funcionando na cidade, né? O sistema de ônibus funciona como o sangue no nosso corpo. Nada acontece no nosso corpo se o sangue não circular, né? E as cidades, de um modo geral, as cidades modernas, nada acontece se não houver deslocamento. Claro. Se não houver a mobilidade das pessoas daqui para lá, de lá para cá. Então, o gestor público, diante desse quadro caótico que está aí, ele realmente tem uma banana de dinamite na mão com o pavio aceso. Não, a situação é complexa, claro. Ele tem que escolher. Bom, eu vou retirar alguns horários de linha para poder manter os horários do pico. Entendeu? Eu vou retirar alguma hora morta, eu vou aumentar o intervalo da hora morta para poder oferecer melhor serviço no pico.
Mas isso é um dilema, porque aquela pessoa que vai usar o ônibus na hora morta, ele não quer saber dos outros que embarcaram de manhã na hora do pico. E ele vai pagar o valor igual, ele paga imposto igual, né, claro? Ele quer saber que ele tem que ter o ônibus dele à disposição. Certo. Né? Eu costumo dizer assim, ó, o sistema eficiente que nós temos que perseguir é o seguinte: eu acho que nós não precisamos de ônibus muito modernos como nós temos hoje, tá? Que são ônibus que ajoelham, ônibus que param na parada e rezam, ônibus com caixa eletrônico. Como assim ajoelho, padre? O ajoelho que o senhor diz são os ônibus que rebaixam para entrar de cadeirantes? Mas como? Isso. Mas como, Jaires? Não, só um pouquinho. Não, por favor, explique-se. Sim. Eu tô entendendo o que tu vai me dizer. Tu vai dizer, não, mas essa população precisa ser atendida. Mas é evidente. Sim, essa população precisa... Isso, essa população precisa ser atendida, mas tem que achar um meio mais barato na questão do ônibus para atendê-la. Não é que ela vai ficar desassistida, esse é um direito que eles têm. Não, mas essas frotas atuais que estão em operação e que, segundo nos falou agora a vereadora Karen Santos, ainda houve uma votação na Câmara que aumentou o período de vida desse ônibus, essas frotas já estão equipadas com essa tecnologia? Alguns sim. Então não é nem uma renovação, um investimento nessa tecnologia, porque ela é bem arcaica já, se a gente parar para ver. Qual a tecnologia que tu A tecnologia de rebaixar o ônibus para a subida de cadeirantes deficientes físicos. Não. É que fora disso tu teria que ter um sistema de corredores exclusivos em que as plataformas fossem ao mesmo nível dos ônibus. E isso é caríssimo para fazer também, né? A verdade é que há um desnível entre a nossa calçada, onde está a parada do ônibus, e o degrau do ônibus. Sim, certo? Qual é a solução para isso? Tem que aproximar essas coisas. Ou tu levanta as calçadas, e aí tu tem que fazer um corredor de ônibus específico, em que as plataformas sejam ao mesmo nível do ônibus. Eu até vou interromper. Mas não é em todo lugar que tem. Não, mas nas principais artérias... Não é em todo lugar que tem. Não, mas daí nas principais artérias tem... E os ônibus já têm as frotas que estão capacitadas para tal, e aí sim, por uma comunidade específica que é de cadeirantes, aí eles criam um itinerário para que tenha atendimento para toda a cidade dentro dessas unidades de parada que atendam essa característica. Deixa eu só pedir, botar no debate a vereadora Karen e o vereador Hamilton. Primeiro, vereadora, eu gostaria de ouvir, fiquei curioso, quando o Jaires falou que você levou sugestões. Que sugestões são essas? E qual a senhora vê como uma alternativa para essas que já estão postas no debate agora? Por favor. Então, as nossas sugestões foram no marco do cumprimento do edital de licitação de 2015, né? O problema do transporte na cidade de Porto Alegre é muito antigo, a gente estava há quase 20 anos sem licitação, não é à toa os protestos de 2013, que inclusive culminaram com a ocupação da Câmara de Vereadores pelo movimento Passe Livre, organizado pelo Bloco de Lutas em Defesa do Transporte. Desse processo de luta da cidade contra o aumento da passagem, foi aberto um processo de construção de edital de licitação através de audiências públicas que criaram um acordo, um pacto, né, que é um pacto que está em vigor há 6 anos e desde que ele entrou em vigor ele está sendo descumprido por parte das empresas. Inclusive, após 5 anos de descumprimento desse acordo, o município poderia sim romper os contratos. Então, a primeira coisa que a gente entende que é importante para entender o problema, né? Qual é o diagnóstico que nós temos, qual é a análise que nós temos, porque a gente tem divergência. Tem gente que coloca o problema nos cadeirantes, tem gente que coloca o problema nos aplicativos. Nós entendemos que antes de pensar em tirar ainda mais direitos dos usuários, a gente tem que buscar compreender o que está sendo descumprido naquele acordo que foi construído com muita luta, com muita mobilização em 2013 e 2014, que culminou no edital de licitação em 2015. Para nós, tem que ter uma auditoria das empresas. Inclusive, a auditoria que foi apresentada ontem, contratada ainda na gestão do Marquesan, tem diversos apontamentos ali que a nossa equipe está estudando que nos mostra irregularidades, ilegalidades, inclusive a empresa ATP, né, que é a Associação dos Transportadores Privados, se utilizando de multas de carro para justificar o orçamento da gestão da bilhetagem eletrônica. E isso é um escândalo. Né? Então a gente está estudando com calma aquele documento. Não entendi, desculpa, vereador, não entendi. Como é que a multa de carro entra nisso?
Pois então, apresentaram na gestão da bilhetagem, né, os custos da gestão da bilhetagem, as empresas apresentaram, tem muitos documentos, são mais de 1000 páginas de documento, muitos deles notas fiscais. E uma das apresentações de justificativa de custo foi um pagamento de uma multa em nome da ATP, da empresa, da Associação de Transportadores Privados, que faz a gestão hoje do transporte A ATP público, foi multada, um veículo da ATP foi multado e ela entrou no custo. Na gestão da bilhetagem, que entra no cálculo da tarifa. Percebe? Então, são questões, assim, algumas irregularidades que a gente precisaria, assim, de uma auditoria. A constituição de um fundo municipal de transporte, para a gente alocar os recursos oriundos dos subsídios, e aí não só do subsídio municipal, que a gente entende que sim, o transporte ele tem que ser subsidiado para que não seja uma opção somente de pessoas pobres. Enquanto ele for um veículo de pessoas pobres, ele vai continuar sendo insustentável. Então a gente precisa expandir que a população de Porto Alegre, ao ter mais frotas, ao ter qualidade, utilize o transporte para se locomover. É mais sustentável, impacta menos o meio ambiente, e se todas as pessoas que utilizam o transporte coletivo forem utilizar carro, a cidade vai parar. Então, também é uma questão de gestão que a gente precisa encaminhar através da constituição desse fundo, que daí a gente vai ter os recursos da publicidade, da propaganda, os subsídios do governo municipal, do governo federal. Recentemente foi aprovado no Congresso um subsídio de 8 bilhões para o transporte coletivo dos grandes centros urbanos, e esse subsídio foi vetado pelo governo Bolsonaro. Então, a gente precisa que o governo Mello encabece, junto com outros prefeitos, uma derrubada desse veto no Congresso, porque esse recurso é importante. Óbvio que no meio de uma pandemia, o serviço do transporte ia ser impactado, não é à toa que foi encaminhado esse subsídio, e a gente precisa derrubar esse veto, porque esses recursos estão fazendo falta. O que me incomoda é sempre o debate do transporte, ele é feito a partir da perspectiva do empresário de ônibus. Como é que a gente não impacta os lucros do transporte? Para nós, transporte não tem que dar lucro. Transporte coletivo é um direito constitucional, tem que sim ser subsidiado, tem que sim ter um controle de uma gestão pública e popular e social. Hoje à tarde eu estava numa reunião, numa audiência pública com o Ministério Público, a partir de uma representação que nós fizemos no ano passado, denunciando a superlotação do transporte em meio à pandemia. Essa segunda audiência, a primeira foi em janeiro, mas estamos em junho. Nenhum dos problemas que as comunidades levantaram, os articuladores do Rincão, o 394 da comunidade da Vila Mapa, o Costa Gama do Extremo Sul, o CETER, que foi assumido pela empresa Carris, a gente teve muito pouco avanço nos problemas objetivos e concretos que a comunidade teve. E, novamente, hoje nós tivemos uma audiência onde as empresas de ônibus e os técnicos da EPTC não nos trouxeram nada de novo, só a previsão de aumento da passagem para 5,20 na terça-feira. Então, é um desrespeito muito grande. A gente tem que pensar a lógica do transporte a partir do ponto de vista do usuário, né? E para o usuário, o cobrador sim é importante, porque é quem ajuda a acessibilidade, né? Quem dá mais segurança para quem utiliza o transporte público, é quem ajuda o motorista a fazer o atravessamento das vias. Cobrador, para nós, dentro do caos que é o trânsito de Porto Alegre, é uma política de segurança pública também, que evita a criminalidade. Imagina um motorista tendo que cobrar a passagem, tendo que dirigir o transporte, tendo que estar atento à movimentação dentro do ônibus. São políticas que são feitas, Thiago, por pessoas que não usam transporte coletivo, que não sabem o que é um ônibus superlotado, que não sabem o que é ficar mais de 1 hora, como é quem pega o ônibus Restinga, em pé, no ônibus superlotados até chegar na sua residência, depois de 8, 9 horas, 10 horas de trabalho. Eu me desloco utilizando o ônibus. Anteontem, segunda-feira, da Câmara de Vereadores, voltei com o 282, o Cruzeiro, foi uma das linhas que foi assumida pela Carris. Dentro do ônibus, eu gravei um vídeo, publiquei no meu Instagram. Quem entrar agora no meu Instagram vai perceber que todas as minhas últimas publicações dos stories são denúncias que nós recebemos das pessoas, porque não adianta só deixar um 56, o 118 para as pessoas reivindicarem as mudanças que necessitam, e a gente não tem instância para encaminhar isso, né? Nós estamos tendo audiências no Ministério Público, não estamos chegando no consenso. Temos CUTAB na Câmara de Vereadores, a Comissão de Transporte e Habitação, na terça-feira de manhã, na qual vai estar presente também o secretário Záquia, para a gente tentar buscar alternativas, né, para que se construa essa auditoria, para que a gente tenha um controle público. Só que a gente não avança. Tem
Tem uma brincadeira que é aquela vaca amarela, né? Quando a gente fala do endividamento das empresas, hoje elas devem 60 milhões para os cofres públicos. Está sendo movida uma ação judicial. Esse recurso está fazendo falta nesse momento. Se isso tivesse sido alocado no fundo municipal, com certeza a gente não teria as reduções das linhas que nós tivemos no meio da pandemia, né? E essa dívida que as empresas têm com os cofres públicos, né, de uma taxa que nunca foi repassada para a EPTC. Nós vamos perdoar essa dívida de 60 milhões, muito mais do que o município aportou nesse momento de crise. Nós vamos permitir ainda continuar dando subsídio para as empresas sem ter nenhum tipo de contrapartida em relação à qualidade do transporte. Nós vamos aumentar a passagem de ônibus a partir de um cálculo que foi apresentado, que o próprio prefeito questiona a necessidade de aumentar dentro desses termos mais amplos, que é a situação do transporte da cidade. Eu acho que não. Novamente, terça-feira, nós iremos, né, conversar e convocar os conselheiros do CONTU a refletir sobre esse ponto de vista. O CONTU não pode servir só para aumentar a passagem. Tem que servir para fiscalizar, tem que servir para ser propositivo e para questionar a política que os empresários de ônibus vêm implementando, e aí depende de gestão. Marquesan foi assim, e infelizmente com o prefeito Melo está sendo as mesmas alternativas: retirar do cobrador, dos rodoviários, retirar dos usuários, dos cadeirantes, dos estudantes, dos idosos, dos professores, para manter os privilégios dessa máfia que é a Associação dos Transportes Privados em Porto Alegre. Obrigado, vereadora. Deixa eu só corrigir um termo que eu usei quando da fala do Jaires. Eu fui me referir aos cadeirantes, usei o termo deficientes, pessoas portadoras de deficiência, né? Só corrigindo meu termo. Vereador Suesper, eu queria ouvir o senhor, então, o seu prisma a respeito dessas soluções, né? Porque o Jaires nos apresentou uma alternativa, né? Depois eu pedi, a vereadora Kari nos traz uma série de segmentos que tem que ser levados em consideração. O que o senhor contribui para esse debate que realmente pudesse operar uma equação que atende a essas demandas que é evidente que elas são dissonantes, né? Nós temos, sim, uma derrocada absurda do número de usuários de ônibus, nós temos, sim, uma frota completamente rota hoje andando nas ruas de Porto Alegre, nós temos ainda que se preocupar com uma comunidade que necessita disso de maneira visceral, do uso disso para o seu dia a dia. Como fazer essa equação se tornar algo administrável em termos de governo, vereador? O transporte público, na realidade, de ônibus, ele é o único modal que tem tarifas isentas, né? O exemplo, estudantes. E Porto Alegre ele tem uma peculiaridade, ele é a segunda cidade do Brasil que tem a maior área rural, né? Onde, evidentemente, tem acontecido o caso dos ônibus, muitos deles fora do horário do pico, eles virem praticamente vazios, com poucas pessoas. Então, o custo é o mesmo. O custo do ônibus praticamente lotado ou não, ele é o mesmo. Eu sei que a CONTU aí no dia 15 de junho, né, está previsto aí uma reunião, depois o Jaires pode falar melhor sobre isso, mas eu tenho um dado aqui que é bem complicado assim para fazer uma equação do sistema de números de pagantes, passageiros pagantes, com base na tarifa do ano passado, por exemplo. 49% desse custo refere-se à despesa com pessoal. Eu sou gestor financeiro e a gente sabe que existe uma responsabilidade pública de dar a essas 250 mil pessoas que usam e precisam do transporte público, né? Existe uma responsabilidade do poder público, mas também tem os cálculos. 49% refere-se à despesa com pessoal, 29% são custos variáveis, 6% da remuneração do serviço, 6% da depreciação de capital, 5% de despesa administrativa, 3% remuneração de capital, 2% contribuição previdenciária, quer dizer, isso sobre a receita bruta. Então, essa equação tem que se achar alternativas, porque percebe o seguinte: o prefeito não quer aumentar, as empresas não querem aumentar, porque isso gera um desgaste político, gera um desgaste para todos os setores, inclusive para os donos das empresas, inclusive justamente porque a concorrência está muito grande. Então, eu pessoalmente entendo que as alternativas
infelizmente, é reduzir os custos. Eu, por exemplo, tive a empresa a vida toda, quando alguma coisa não está fechando com relação aos custos da minha empresa, eu vou ter que achar alternativas. E, infelizmente, a alternativa é também reduzir os custos, sem diminuir a qualidade. E nesses custos, tem muitas coisas que têm que ser feitas. Por exemplo, a gente sabe que tem a questão dos cobradores, que é uma questão que vai vir à tona de novo, né? E não é intenção do prefeito que sejam demitidos os cobradores, mas que sejam reencaminhados, relocados para outra função. Então, tem todas essas questões, mas o fato é que, na minha visão, não pode diminuir a qualidade do transporte público, ela é precária, é um modal que ele está superado pelas circunstâncias financeiras e da forma como está sendo apresentado, mas é necessário, né? No mundo todo ele é necessário, não tem como fugir disso, mas tem que achar alternativas que passem por a equação dos custos para que se possam ele ser sustentável, senão nós vamos ficar aqui anos falando sobre essa questão, aumenta, não aumenta, tem que repor esses 16 milhões e o sistema financeiro da prefeitura não suporta mais isso. Então, tem que chegar ao denominador comum. E na minha ótica, na minha visão, tem que se trabalhar a questão de custos. É o que se faz qualquer empresário, qualquer pessoa que administra alguma coisa, inclusive a sua própria casa, né? Então, é assim que eu vejo. Bom, vereador. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, falando sobre a possibilidade do reajuste da tarifa de ônibus em Porto Alegre. Fique aí que a gente volta já. Voltamos com o bloco final do Cruzando as Conversas, na noite desta quarta-feira, falando sobre transporte e o aumento das tarifas no que tange transporte público e o pedido em protesto dos motoristas de aplicativo lá no primeiro bloco, né, para o aumento também da sua tarifa junto às operadoras de aplicativo para o transporte aí privado, também da capital. Recebo agora no segundo bloco Luiz Fernando Zac, a secretária municipal de Mobilidade Urbana, Karen Santos e Hamildo Sussmeyer são vereadores na capital Porto Alegre, e Jair Maciel, presidente do Conselho Municipal de Transportes Urbanos. Nós vamos para as considerações finais e eu indago mais um tema para cada um, vocês desdobram e fazem o fechamento em síntese, por favor. Secretário, eu queria perguntar ao senhor sobre o interesse que o senhor demonstrou no início do seu mandato em resgatar o projeto da taxa da mobilidade urbana, se ele ainda poderia ser uma alternativa e com isso daqui um pouco mais dar uma refreada aí na possibilidade do aumento da tarifa. Eu vejo com muita simpatia. Não digo que que a taxa de mobilidade urbana, eu prefiro usar o termo financiamento da mobilidade urbana. É muito parecido do que foi construído no governo passado, evidentemente que um pouco mais atualizado, um pouco mais aprofundado, para que não se cometa algumas injustiças, mas é um projeto que tem que ser amplamente debatido com a sociedade, amplamente debatido com a Câmara de Vereadores, amplamente debatido com o setor produtivo, que é o que emprega, é o que vai gerar o valor para que possa sustentar 70% o sistema. Eu acho que ele socialmente é talvez a iniciativa mais próxima de uma justa com a sociedade, né? Para que isso faça com que haja uma diminuição considerável, que nós tenhamos uma tarifa, quase que uma tarifa social, e que a sociedade possa ela financiar o sistema, né, para viabilizar, e eu insisto muito nisso. Aqueles que mais precisam dos ônibus são os desempregados, são os trabalhadores autônomos, são aqueles que estão passando com maior dificuldade. Então, nós temos que fazer. Bom, se eles não têm carteira de trabalho assinado, todos nós que temos uma atividade profissional registrada, vamos financiar com que o sistema possa possibilitar que estes que mais necessitam tenham uma tarifa extremamente reduzida. Isso é um processo interno. Primeiro tem que haver o convencimento interno do governo, que é
é um governo plural, nós temos que ter um debate profundo, e estamos construindo esse debate, já estamos conversando, já tem vereadores, vereador Robaina, um vereador que já manifestou e já protocolou um projeto na Câmara semelhante, tem algumas diferenças, mas nesta linha, mas tem que ser muito debatido, não pode ser algo apressado, algo que possa deixar alguns pontos sem ter uma definição, ou um esclarecimento, uma discussão para que haja um aprimoramento. Tomara que nós possamos vencer essa etapa interna, para que depois possamos levar para a sociedade, para a sua discussão, e quem sabe, lá no futuro, no final, lá no segundo semestre, possamos trazer esse debate para a Câmara Municipal. Muito bom. Bom, também com a gente Jaires Maciel, que é o presidente da Contur. Jaires, na sua manifestação final, eu faço uma pergunta que é a seguinte. Durante a fala de vocês, ficou bastante clara que a derrocada de mais de 800 mil usuários para 200 mil em média é um dos argumentos para a subida da tarifa. Porém, existe a possibilidade, e vocês tratam com a estimativa de recuperar pelo menos 70% do público, mas a possibilidade desse público, num efeito sanfona pós-pandemia, retomar. Com isso, não poderia dar um pouco mais, ser apenas um lobby e gerar um sobrelucro para os operadores de ônibus no aumento dessa passagem momentânea, já que podemos ter a recuperação desse público usuário? Na verdade, o histórico não demonstra isso, tá? O histórico demonstra que toda vez que há um reajuste, porque o reajuste tarifário ele diz respeito ao período passado, tá? Pede para cortar o retorno aí de novo, por favor. Vamos tirar o retorno aí do Jaires Maciel, presidente do Conselho Municipal dos Transportes Urbanos. Ele vai para a sua fala final e agora vamos ver se já temos o contato estabelecido. Pode falar, Jaires. Obrigado. Na verdade, assim, quando há um reajuste de tarifa, é a recuperação do ano anterior, tá? É tudo o que aconteceu no ano anterior. A tarifa, digamos que seja fixada no dia 15 de junho, ela vai retratar os exatos custos do dia 15 de junho. No outro dia, se subir o óleo diesel, a tarifa vai ficar defasada em relação a essa suba do óleo diesel até o próximo reajuste no ano que vem. Entendeu? Então, assim, a data do reajuste, ela recupera o equilíbrio anterior, o equilíbrio existente, o equilíbrio que deveria existir anteriormente. Então, volta ao ponto zero, ao ponto de equilíbrio no dia que a tarifa é aprovada. Mas no próximo dia, se acontecer algum evento que possa refletir nos custos, tá? Efetivamente, durante um ano, a operação do serviço vai ser feita em desequilíbrio com aquele item. Tá? E assim, por que essa redução, é importante que a população entenda isso, por que a redução de passageiro impacta tanto nessa questão da tarifa? O exemplo que a gente usa comumente é assim, se você combinar um churrasco na sua casa com você e mais 9 amigos, que vocês vão rachar a conta, a despesa toda que vocês fizeram naquela noite vai ser rachada por 10 pessoas. Agora, se de repente vocês já fizeram a compra disso, compraram todos os produtos, mas não foram os 10 no jantar, foram apenas 7, e só 7 participaram do rateio, a mesma compra para o mesmo churrasco que havia sido planejado antes vai sair mais caro para cada um, porque faltaram 3 que não fizeram o pagamento da sua cota. Então, a passagem do ônibus mutatis mutandis é isso que acontece. E a diferença entre... que foi... E aí tem que ver se os nossos ônibus são picanha ou carne de segunda também, né? Não, eu te diria assim, ó, em termos de qualidade de transporte, hoje Porto Alegre deixa a desejar. Tá? Nós já fomos lá por meados dos anos 90, 95, por ali, até 98, 2000, qualidade que era copiada, inclusive, por países do estrangeiro que vinham a Porto Alegre, tá? Vinham a Porto Alegre para copiar esse modelo. 20, 30 anos é muito, né? Mas tudo tem a sua evolução, né? A licitação, que durante muito tempo foi vendida e era discutida
como a situação que ia resolver todos os problemas da cidade acabou demonstrando que não mudou nada, né? O que mudou para pior em função dessas questões todas. O que mudou para pior nessas questões que nós já discutimos. Né? Para a vereadora Karen, eu gostaria só de informar, vereadora, a senhora fez uma citação de que o Contur não tem que se preocupar só com a tarifa. Eu lhe diria assim, o Contur tem 40 reuniões durante o ano, tá? Nós nos reunimos toda quarta-feira, de fevereiro a dezembro de cada ano, e não tem uma dessas reuniões semanais em que o assunto não é tratado. Tá? O assunto é tratado, o assunto é encaminhado, as representações sociais da sociedade civil que estão no Conselho são sempre muito atuantes, e todas as vezes que há reivindicação desse grupo da sociedade, imediatamente é encaminhado lá para a EPTC, encaminhado ao secretário Zacher, que também imediatamente busca uma solução para o problema. Então, embora o Conselho seja conhecido apenas pelo evento tarifário, o Conselho tem uma atividade anual e semanal, e durante 40 reuniões no ano inteiro, discute o tema do transporte com todos os seus segmentos. Certo. E todas as suas variações, tá bem? Outra coisa que eu quero lhe dizer, vereador, não sei se a senhora já sabe, a reunião não vai ser presencial dessa vez, tá? Não vai ser no auditório. Então, eu lhe pediria, obviamente a senhora vai querer participar, eu lhe pediria só que encaminhasse ali junto à EPTC um pré-cadastramento que nós estamos elaborando, porque como a reunião vai ser aberta também a outras pessoas que queiram participar, a gente só está exigindo esse pré-cadastramento, tá? Então, faça ali o pré-cadastramento que no dia da reunião o link será disponibilizado. Bom, será um prazer contar com a sua presença. Muito bom, Jair. Vereadora Karen, a mesma pergunta agora eu replicarei para a senhora e para o vereador Schussmeyer. Legislativamente falando, quais os próximos passos sobre esta pauta? Olha, a gente tem a previsão dos projetos, né, que já foram anunciados na grande mídia, mas ainda não foram apresentados dentro da CUTAB, né, que é a comissão da Câmara que analisa os projetos pertinentes à pauta do transporte, mas que já estão sendo anunciados na mídia. Então a gente está nesse impasse, assim, sem ter acesso aos projetos, às iniciativas e, sobretudo, os dados técnicos que legitimem ou justifiquem tais iniciativas. A gente sabe que vai vir novamente a proposta da retirada gradual dos cobradores, o que do nosso ponto de vista desqualifica o transporte, ataca uma categoria que já vem sendo atacada nessa pandemia. Eles estão trabalhando a mesma carga horária, recebendo 75% do salário, é serviço essencial, ainda não foram vacinados, enfim. São fundamentais para humanizar o transporte coletivo da cidade. Então, novamente, vem esse projeto. O que eu já referi para vocês também sobre o meio passe estudantil, criar critérios socioeconômicos, que também, do nosso ponto de vista, vai criar um problema que a gente está enfrentando na URGS, que é a dificuldade do estudante pobre e carente provar que é pobre e carente, porque é tanta papelada que as pessoas não perdem prazo, não conseguem ter acesso, e isso é fato, é só perceber o que está acontecendo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul nesse exato momento. Para nós é uma forma de precarizar o direito, porque o estudante rico da PUC, que paga R$10 mil no curso de medicina, ele não utiliza o transporte. Basta tu passar na frente da PUC e tu vai ver quem é o perfil de trabalhador que pega ônibus, né? O estudante que faz o financiamento, é o estudante pronista, né? E quem estaciona os seus carros de luxo dentro da universidade. A mesma coisa a Federal do Rio Grande do Sul, assim. Então, uns argumentos, assim, de quem não circula pela cidade de Porto Alegre. E também sabemos do projeto isso daí é constante, né? Sempre vem para a Câmara de Vereadores, que é o pedido de não pagamento do imposto ISS-QN por parte dos empresários. Sempre quando termina o prazo, esse projeto volta para a Câmara de Vereadores, os vereadores garantem novamente a isenção sem contrapartida nenhuma. Então, de praxe, Thiago, é isso que está sendo apresentado pelo governo Mello. Tem iniciativas importantes, por exemplo, a constituição de um fundo municipal. Isso não é prerrogativa do legislativo, né? A gente não tem poder de encaminhar, porque isso interfere diretamente no orçamento da cidade. Então, seriam alternativas que, do nosso ponto de vista, ajuda muito no debate, porque a gente vai ter acesso à informação, o básico, assim, para discutir o problema do transporte hoje, a gente tem que ter acesso às contas públicas. Como é que a gente faz para organizar isso? Um fundo municipal público, gerido também por um conselho, pode ser inclusive pelo Contur, né? E eu acho que é disso que, quando eu digo que o conselho
ele não contribui muito para a gente enfrentar esse problema, é porque são denúncias que a gente vem acumulando há um tempo já, antes de eu estar vereadora, me lembro da época do Pedro Russa, Fernanda Melchiona. Essas denúncias elas estão se acumulando, existe parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado apontando morosidade na fiscalização, ainda na época da gestão do Marquesan, e o Conselho não se posiciona. Certo. O Conselho se posiciona publicamente a favor ou contra o aumento da passagem. É isso que impacta objetivamente na vida do usuário. E a gente precisa encarar o problema da dívida das empresas, da falta de gestão pública, de controle, de transparência. Sem isso não existe gestão. Né? E não é lucro que as empresas têm, elas têm super lucros. Né? E para nós, transporte não tem que dar lucro. Ele tem que garantir a qualidade, só qualificando ele, fortalecendo a Carris, caminhando no sentido da municipalização, porque o edital de 2015 de licitação, que nunca foi cumprido na sua gestão, nas suas metas de qualidade, no pagamento das multas, né? Porque ao não cumprir as metas, as empresas deveriam pagar multas. Essas metas não foram cumpridas, as multas não foram cobradas, se foram cobradas, para onde foi o recurso? São questões muito primárias que nós estamos discutindo. E é difícil avançar. Objetivamente, não vai ter 394 na Lomba do Pinheiro, na comunidade da Mapa, porque as empresas não estão dizendo que estão falidas. Sabe? Então, por que a Carris não assume essa linha? Por que a gente não fortalece essa empresa pública que está cumprindo um papel determinante nesse momento de garantia do nosso direito de ir e vir? Mas não, o Melo quer propor a privatização da Carris, que é o último projeto aí que com certeza vai vir para a Câmara de Vereadores. Não podemos aceitar, não podemos seguir aceitando. É um desrespeito enorme com o usuário, um desrespeito enorme com os rodoviários, é um desrespeito com todo o povo porto-alegrense que está ansioso por novas alternativas, não o projeto do Marquesan que já foi derrotado nas urnas. Obrigado, muito obrigado, vereadora. Vereadora Hamilton Sossmeyer, da parte do senhor, quais os próximos passos, então, no que toca a essa pauta, e o senhor possa prestar o seu serviço também final aí nas suas considerações? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de nós podermos trazer esse debate e temos falado na CUTAB. O projeto, falando de forma legislativa, não chegou ainda à Câmara, então nós não sabemos ainda os meandros do projeto para a gente poder fazer uma análise mais apurada e logo vai estar chegando. Mas uma coisa que é ponto, né? O transporte público é um problema social. Né? Nós vivemos um mundo ideal, que seria o melhor transporte público possível, mas temos o mundo real, que é onde nós vemos essa queda violenta, né? Que no início da pandemia até lá tinha 4,5 milhões de pessoas que usavam o transporte, chegou a cair para 1 milhão. E nós temos um mundo também que é o mundo de futuro a nível de transporte público, né? Que eu participei em algumas reuniões, inclusive, da energia sustentável, que é o transporte público elétrico, que cairia muito o preço do dia a dia, porém, hoje é muito caro, né? E alguns países mais desenvolvidos estão trabalhando em cima disso. Então, eu estou falando sobre o mundo ideal, mas o mundo real que nós vivemos. E nesse mundo real, infelizmente ou felizmente, tem que se fazer cálculos, né? Nós vamos estar acompanhando aí os projetos. Eu entendo também que, de forma prática, Porto Alegre é uma das cidades no Brasil em que ela a região metropolitana é maior que a capital, é uma das poucas cidades. Então, o transporte público tem que se pensar a nível metropolitano, como foi falado pelo dirigente da Contur, e é importante, não pode se trabalhar transporte público sem pensar nisso, até por uma redução de custos. Então, nós vamos estar juntos nos debates, como diz a vereadora Kari, esse tema vai chegar na nossa comissão, na CUTAB, para a gente estar podendo trazer aqui a nossa participação, lembrando também sempre que em tudo, mesmo que seja um transporte público, que é uma situação, é um problema social, mas a lei da oferta e da procura, ela conta muito nos custos, ela conta muito quando se vai fazer uma elaboração de planejamento de preços, de custos e assim por diante. Então, é um debate intenso que nós temos pela frente, né? Queremos ver a solução da melhor maneira possível para que as pessoas que precisam, melhor dizendo, do transporte público, elas possam ter o melhor atendimento possível, com o custo que elas possam pagar,
né? Eu sei que é uma responsabilidade nossa como parlamentares estar atento a isso e poder viabilizar isso, né? E a gente está realmente debruçado nesse tema. E eu quero agradecer a oportunidade de nós podermos trazer esse tema à tona e poder discutir sobre esse tema tão importante para a nossa comunidade de Porto Alegre, difícil de solução, é verdade, mas que temos que achar alternativas. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade e aos 4 convidados, o secretário Zaque, a presidente Jair, a Karen Santos, vereadora, e também ao vereador Sosmaier, muito obrigado por contribuírem com o tema, com o debate público, que é de interesse social, e recuperando a fala do vereador agora, todos os temas que são de relevância e de importância para a comunidade, não só de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul, eles passam pelos microfones e pelas câmeras da RDC TV, porque aqui a gente, de fato, conecta o Rio Grande. Os gaúchos estão sempre muito bem servidos de uma programação de jornalismo local. O Cruzando as Conversas fica por aqui, volta amanhã a partir das 10 da noite, mas 9h30 você tem encontro marcado amanhã pela manhã com o Manhã RDC, com o Armando Burdi e a Yasmin Luz, tá bom? Uma boa noite e até amanhã. Tchau. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. E Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.